Então, pessoal, esse é um Core i7 HP Pavilion, tá? Vou trocar a memória dele. Ele foi comprado com 8 GB. Muitos computadores estão à venda com 8 GB, que é um valor padrão hoje em dia. Antigamente as pessoas compravam com 4 GB e agora estão comprando com 8 GB, mas não mais do que isso. Mas a diferença que faz é muito grande. Então vamos fazer o upgrade dessa memória e ver o que é que acontece. Vou fechar aqui. E normalmente aqui embaixo a gente já vê um local dele onde há a região de memória, que é facilmente acessível. Tem alguns equipamentos que é fácil você trocar o disco. Trocar o disco também é uma coisa interessante, você trocar para um SSD. Só que aí vai embora o seu Windows, o seu sistema operacional, e é bastante complicado trocar em alguns equipamentos, né, trocar esse HD. Mas dá para fazer também, fica também um foguete. Agora a memória faz muita diferença e é fácil de fazer, tá? Vou colocar o link também onde eu comprei a memória. Vamos fazer aqui retirar isso. Você tem que ter a ferramenta adequada, né? Uma chave de fenda, não vai usar qualquer coisa, vai usar uma chave de fenda adequada para isso. Bom, acabei de fazer o desaparafusar. Agora vamos retirar essa tampa. Você retira isso aqui com delicadeza, tá? E aí a situação do equipamento é essa aqui, tá? Observa que se você tem um equipamento de 8 GB que você comprou com um pente único, então esse pente de memória, esse é 8 GB, e aqui está vazio. Então está tranquilo de você colocar mais 4, ou para que colocar 4? Coloca mais 8, ficam 16 GB. Agora, se você tem dois pentes de 4, ou às vezes seu equipamento é de 4, você tem dois pentes de 2, então você vai ter que tirar um para poder colocar o outro, tá? Nesse caso aqui eu já tive o cuidado de comprar um equipamento com um único pente de 8, então tem um slot vazio, tá? Então você vai comprar, vou te dar uma dica, tá? Tem memórias 133, outros é 1600, mas enfim, esse tipo de memória eu vou colocar o link para onde se compra isso, tá? Não vou comprar aqui no Brasil, vou comprar no AliExpress, porque mesmo com o dólar alto, ainda sai mais barato. Leva um tempo para chegar, mas sai mais barato. É só você procurar algum site confiável, com muitas vendas, que não tem problema isso, tá? E esse aqui eu já comprei e funciona muito bem, já fiz a upgrade de alguns equipamentos. Então agora o que eu vou fazer? Esse é o pente que eu comprei, supostamente é uma marca Kingston, tá? Vou colocar aqui o foco no vídeo, tá? Cuidado, tá? Para você não tocar nessa parte metálica. Aliás, você deveria estar com pulseira anti-estática ou com luva, seria o ideal, mas assim também funciona. Então, tem um encaixe. Esse encaixe aqui, você tem que ter o cuidado, ou seja, o encaixe vai na posição certa. Tudo com delicadeza, tá? Não deixa ele inclinado, deixa ele certinho, alinhado, tá? E aí, com muita delicadeza, você desce aqui, olha, ele vai fazer um clique. Aí no momento que ele faz o clique, ele já está bem preso aqui. Aí agora é só você fechar, parafusar direitinho, tá? Ele tem algo metálico aqui que é para proteger contra interferências. Então não liga e desliga seu computador com isso aqui aberto não, tá? É isso. Então vamos ver em termos de software a diferença que faz, né? Nós já começamos a ver isso. Vamos ver a diferença que faz um computador agora com 16 GB de memória. Então, pessoal,
mostrando aqui o aspecto importante da memória do seu equipamento para o desenvolvimento de aplicações Android, no caso Android com Flutter. Tá? Então aqui nesse momento eu estou com 2 emuladores abertos. Tá? Então eu tenho aqui esse Nexus API 30, tá? E o API 27, que é esse emulador do Pixel. Então estão os dois aqui e vamos ver a situação de memória que a gente está agora. Tá? Ou seja, essa máquina tem 16 GB, tá? Tem 2 pentes de 8 GB, são Core i7. E aqui observa que eu estou utilizando nesse momento, além da gravação da imagem, estou utilizando esses 2 emuladores que gastam muita memória. Tá? Tem 10 GB, tem 5 disponíveis e o total que eu tenho é 16. Tá? Aqui está falando memória já paginável, memória virtual, né? Somando esses valores. Só que quando você vai para disco, tá? Aquilo fica muito lento, fica quase impossível de você trabalhar. Então, se você tem memória física, você consegue ter um desempenho. Para vocês terem uma ideia bastante aproximada, porque depende de como se faz essa medida. A memória física de um computador, ela é 30 vezes mais rápida ou mais do que um disco SSD. E um disco SSD é 30 vezes, 20 ou 30 vezes mais rápido do que um disco comum, um HD normal. Então, na verdade, você ter memória e pouca memória e um disco comum, você está com algo que vai entrar em memória virtual, ou seja, vai usar memória em disco e vai estar 1000 vezes mais lento. Então, alguma coisa, grosseiramente falando, que levaria 3 segundos, vai levar 3.000 segundos. Então, 3.000 segundos é quase 1 hora. Então, você às vezes acha que o computador está travando, que não vai funcionar, e pode até travar, pode derrubar algumas aplicações, mas é porque é falta de memória. Então, aqui a gente está com 16 GB, repetindo, né? Então, a memória aqui estou com aproximadamente quase 11 sendo utilizadas. Tem esses 2 emuladores. Então, esses 2 emuladores, vamos voltar a colocar eles aqui. Tá? Tá rodando, e a aplicação que está rodando é a aplicação de demonstração mesmo do Flutter. Vamos colocá-la aqui, ó. Que é a aplicação do demo, quando você carrega. Tá? Vou aproveitar e fazer umas modificações aqui para a gente ver o tempo que carrega numa condição dessas. Então aqui é o ponto onde começa a aplicação. Muitas vezes vocês vão encontrar, não dessa forma, né? Porque no Dart, quando você tem uma única linha na função, você pode substituir por uma coisa que eu não gosto muito, que é o chamado Fat Arrow. Então eu vou trocar por setinha, você tira o return também, tá? E arranca as chaves também. Então tá aqui. Então essa aqui equivale ao que estava antes, tá? Vou trocar a cor de índigo para, digamos, esse âmbar que está aqui. E aí eu vou pôr para rodar nessa primeira aplicação. Esse aqui, SDK X86, que, se não me engano, é a API 30, tá? É o mais moderno, o emulador mais moderno, tá? Então, estou colocando ele aqui e vou rodar. Observe que quando eu rodo, vou deixar aqui os 2 aqui do lado, para vocês verem a modificação. Ele abre uma nova aba main.dart, está executando. A aba onde estava rodando anteriormente, o processo vai cair. E aí eu vou mostrar isso, vou ver qual que é o processo. E aí aqui eu vou até deixar, não vou interromper a gravação para a gente ver o tempo que demora para fazer a carga nesse emulador. Até você encontrar um emulador que seja mais rápido que o outro também faz diferença. Tá? Existem emuladores que são mais rapidinhos que outros. Então é esse aqui. Tá? Então ele já derrubou a aplicação, está instalando aqui o APK, o aplicativo. E já deve colocar aqui nessa cor âmbar, tá? E já rodando aqui essa modificação que a gente fez. Observa que o número foi
Está zerado aqui. Então, se eu clicar aqui, eu coloquei um debug, que eu vou imprimir também aqui no console da aplicação o número que está. Então, coloquei 1, ó, IO Flutter, né? Então, 2, 3 e assim por diante. Tá? Agora, eu vou fazer uma outra modificação para atuar nesse outro emulador aqui. Então, vamos lá. Eu vou trocar aqui de âmbar para esse Deep Orange. Tá? O que mais que eu vou fazer? Mostrar para vocês aqui o incremento do contador. Eu coloquei, ó, a função que faz o incremento do contador, tá? O método que faz isso, dentro dessa classe aqui, myPageState, é essa que faz aqui, ó, counter++. Aí eu uso debug print para imprimir aqui embaixo no console. Tá? Então não vou fazer, deixa eu ver se faço mais alguma modificação. Ah, sim, eu poderia fazer isso aqui, ó. Quando você está logo no início, vocês observem que aqui bem no início tem essa faixinha debug aqui. Se você quiser fazer alguma coisa para produção, você não vai colocar isso aqui para o seu usuário. Aí você coloca aqui, ó, debug, show check the banner, mode banner, né? E aí você coloca isso aqui como falso. Vamos lá, então eu vou repetindo aqui. Vamos colocar esse debug show check the mode banner false para tirar essa barrinha que aparece aqui, tá? E vou colocar Deep Orange, a cor, e aí vou pôr para rodar o outro. Para rodar o outro vai ser esse aqui, ó. Vai ser esse de cá. Então vou pôr para executar. E aí a gente aguarda aqui, ó. Então observa aqui, ah lá, já trocou, foi até rápido esse aqui. Então observa aqui, ó, esse que a gente está, essa aba de console, continua lá contando. Essa outra aba que está aqui, a conexão foi perdida, ou seja, eu posso até matar. E nessa primeiro que aparece aqui, que foi do restart, desse que eu coloquei em laranja, está aqui pronto para eu clicar e ter o contador. Tá? E observa que nessa modificação eu tirei aquele debug, aquela faixinha de debug. Bom, finalmente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ver a redução de memória no momento que eu interromper os emuladores. Então vou interromper esse aqui. Então já está caindo aqui. Foi embora. Ok. Então reduziu aqui quase 2 GB, um pouquinho mais. Tá? Vou interromper o outro no seu computador. Bom, você pode colocar um celular real, plugado na sua, tendo driver para ele, né? Se for no Linux não precisa de driver nenhum, ele já reconhece. Se for no Windows você vai precisar do driver, se for um Samsung, um driver da Samsung, etc. E aí você vai conseguir rodar isso. Quer dizer, então você não está ocupando a memória do aparelho, a memória do equipamento, do seu computador, você está usando a memória do próprio celular. Então com isso você consegue desenvolver. Ah, mas se eu precisar fazer uma aplicação com 2 celulares, um chat, por exemplo, você pode estar colocando 2 celulares na sua bancada e fazendo o teste dessa forma. Tá? Assim como a gente viu aqueles 2 mains, né, sendo executados, poderia estar com 2 celulares reais espetados no ambiente. Bom, nem sempre você vai ter 2 bons celulares para poder fazer isso, né?
Então, acho que uma opção mais interessante é você fazer um upgrade de memória no seu computador. Aí é uma opção interessante para tudo, né? Porque o computador que está lento, não é razoável você comprar um outro computador de R$ 3.000, né, para ter um computador mais rápido. Às vezes uma memória que você compra na China, como o que eu mostro para vocês em vídeo, você consegue fazer o upgrade da sua memória, gastando, por exemplo, 8 GB, você paga US$ 31, né, grosseiramente menos do que R$ 200, R$ 180, R$ 160, e você consegue ter um computador com uma velocidade muito maior. Ou seja, a comparação entre memória física e disco, você vai ganhar 1000 vezes. Ou seja, na prática, com memória física você consegue trabalhar, tá? E com memória virtual em disco, memória paginada, você não consegue trabalhar, né? Não tem condição de fazer isso. Então, assim, se você não tem 2 celulares para trabalhar, ou tem que trabalhar com um emulador e o seu celular, então é necessário que você tenha mais memória. Tá? Então essa aqui é a ideia que eu queria mostrar para vocês. O ambiente Windows, ele tem sempre uma carga muito grande de coisas, então isso atrapalha também. Então no ambiente Ubuntu você tem um gasto de memória bem menor, né, uma rapidez bem maior. Ok.